O juiz perdeu a compostura. Não gradualmente. Não depois de uma série de provocações que foram escalando ao longo de dias. Em algum ponto daquela audiência de sentença, alguma coisa se quebrou naquele tribunal de Michigan e o juiz John McBain, com décadas de carreira no banco, disse o que pouquíssimos juízes dizem em voz alta dentro de uma sala de julgamento. Disse que concordava com a família da vítima. Disse que esperava que ela morresse na prisão. Disse que, se Michigan fosse um estado com pena de morte, ela estaria indo para a cadeira elétrica. Agree with the family. I hope you die in prison as well. You know, if this was a death penalty state, you'd be getting the chair. E então descreveu, usando a própria experiência pessoal como pescador, o que Camilla Gamete havia feito com Marcel Hill naquele apartamento. Gutted him like a fish in that apartment too. You were relentless. You stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed until he was dead. Ninguém naquela sala contestou uma palavra, porque o que havia acontecido com Marcel Hill, um homem de 38 anos que só queria uma vida normal, que acreditava que a pessoa ao lado dele o amava mesmo depois de tudo, era o tipo de coisa que tira até juízes do sério. E porque Camilla Gamete, sentada no banco dos réus enquanto a tia de Marcel descrevia como havia perdido o único filho da irmã, estava rindo. O que você está prestes a ouvir é verificado por registros criminais, depoimentos ao tribunal, gravações de interrogatório e declarações dos envolvidos. É a história de um homem que merecia muito mais do que recebeu da vida, das pessoas ao redor e do sistema que deveria tê-lo, protegido muito antes de uma noite de maio de 2013. Escreve nos comentários agora o seu nome e a cidade onde você está. Adoro saber quem está do outro lado. E se ainda não é inscrito, aperta o botão agora, toda semana tem um caso novo. E você não vai querer perder nenhum. Agora vamos ao começo. Porque antes de qualquer coisa que aconteceu naquele apartamento em Jackson, Michigan, você precisa conhecer Marcel Hill. Marcel tinha 38 anos. Havia nascido com uma combinação de condições que tornavam a vida significativamente mais difícil do que é para a maioria das pessoas. Sofria de escoliose severa. Havia passado por meningite. Tinha síndrome alcoólica fetal, condição causada pela exposição ao álcool durante a gestação, que afeta o desenvolvimento cognitivo de formas que variam, mas que, no caso de Marcel, tornavam tarefas básicas como administrar finanças, pagar contas e navegar sistemas burocráticos genuinamente desafiadoras. O gerente de caso de Marcel, um homem chamado Loren, acompanhou Marcel ao longo de anos, e Loren disse em depoimento algo simples sobre o que Marcel queria da vida. Queria normalidade. Era isso. Não tinha ambições grandiosas ou demandas impossíveis. Queria uma vida comum, alguém que o amasse, uma rotina, um lugar que fosse seu. Era um homem com um coração grande demais para o mundo em que vivia. A família de Marcel, especialmente a tia Diana Banks Joyner, que praticamente o criou, sabia disso. Diana descreveu Marcel como o único filho da irmã. Disse que ele era parte essencial de um tecido familiar que existia há décadas. Quando Marcel foi morto, Diana disse ao tribunal que um buraco havia se aberto naquele tecido que nunca mais fecharia. You did leave a big hole in our hearts and a void that will never be filled. You took the life of our sister's only child. You took a bloodline out of our family. And we hope that each and every day that you remember the cries of help that he screamed as you plunged that knife in and out of his body. Marcel recebia benefícios de Previdência Social SSI por conta das suas condições. Não era uma quantia grande, mas era estável, previsível. E enquanto ele era capaz de cuidar de si mesmo em muitos aspectos da vida, a parte financeira sempre foi mais difícil. Foi por isso que, em agosto de 2012, ele aceitou um acordo que parecia razoável na época. Camilla Gamete tinha 31 anos. Havia crescido em 13 lares adotivos diferentes, uma vida de instabilidade que deixou marcas. Tinha histórico de violência doméstica, usava substâncias com regularidade. Quando ela e Marcel se envolveram, ela se tornou formalmente a provedora de cuidados dele, um papel que existia dentro de sistemas de suporte para pessoas com necessidades especiais e que vinha acompanhado de uma compensação financeira tirada dos benefícios de Marcel. Estimativas do tribunal indicavam que ela recebia entre $1.000 e $3.000 por mês nesse arranjo. A tia Diana testemunhou que antes de Camilla entrar na vida de Marcel, ele nunca havia tido problemas com as contas. Que depois que ela entrou,
As contas bancárias dele começaram a ficar no negativo regularmente, que Marcel estava sendo controlado. Remember Marcel and the love you had for him as we ask God to teach us to learn to forgive you because there is no love. Amen. Mas para Marcel, o arranjo tinha outro significado além do financeiro. Para Marcel, Camilla era a pessoa que ele amava, mesmo quando as coisas começaram a desmoronar, mesmo depois do primeiro ataque com o martelo. Em março de 2013, Marcel chegou ao hospital com um pulmão colapsado e suturas no tórax. Aquele incidente nunca havia sido reportado à polícia. Camilla havia costurado os ferimentos ela mesma, em casa. Nenhuma autoridade ficou sabendo. Em 8 de março de 2013, Camilla atacou Marcel com um martelo, acertando a parte de trás da cabeça. Marcel sobreviveu e então decidiu não pressionar acusações. Aquela decisão custaria tudo. As pessoas próximas a Marcel imploraram que ele se afastasse de Camilla, a família, o gerente de caso Lauren, pessoas que o conheciam e que viam o padrão com clareza. Marcel ouviu todos eles. E então disse a Lauren algo que revelava quem ele era de forma completa. Disse que acreditava que Camilla o amava. Para Marcel, o amor que ele sentia e que ele acreditava ser correspondido era mais forte do que as evidências em contrário. Era um homem de coração grande demais para o mundo. Na madrugada de 18 de maio de 2013, vários telefonemas de emergência foram feitos do mesmo número para relatar um homem sangrando num apartamento na Lansing Avenue, em Jackson, Michigan. Quando os policiais chegaram, encontraram o apartamento completamente revirado, e no colchão murcho que servia de cama, encontraram Marcel Hill. Ele havia sido espancado e esfaqueado. Estava morto. A pessoa que havia feito as ligações de emergência não estava no apartamento. Os despachantes rastrearam o telefone, e os policiais encontraram Camilla Gamet do lado de fora do prédio, coberta de sangue. Ela foi levada para a delegacia para interrogatório. E o que aconteceu nas horas seguintes, no pequeno sala de interrogatório da Delegacia de Polícia de Jackson, é um dos retratos mais reveladores de caráter que você vai ver num caso criminal. Quando o detetive Gary Shai entrou na sala, Camilla estava dormindo. Havia tirado uma soneca nas horas desde que havia sido trazida. Ele a acordou com cuidado e começou com perguntas básicas: nome, endereço, escolaridade. Ela respondeu com a lentidão de quem ainda está acordando, pedindo para ir embora, dizendo que estava com frio e cansada. Quando o detetive mencionou que estavam investigando um homicídio, ela reagiu com uma pergunta: quem está morto? O detetive disse: Marcel. Ela disse: não sabia que era ele. Marcel havia sido seu namorado por mais de um ano. O homem com quem ela morava, o homem cujos benefícios ela recebia mensalmente. E ela estava fingindo não reconhecer o nome. O detetive foi paciente. Começou a construir o quadro, pergunta por pergunta. Camilla inventou uma amiga chamada Ashley. Disse que havia ido ao apartamento com Ashley, que Ashley havia chamado a ambulância, que ela havia entrado em pânico e saído. O detetive anotou. E então mencionou que Ashley era um nome que Camilla havia usado em ligações de emergência anteriores, ligações feitas para relatar falsos confrontos que ela havia iniciado com Marcel e depois usado como pretexto para atacá-lo. Ashley não existia. A cada inconsistência que o detetive apontava, Camilla inventava uma nova versão, o endereço que ela não sabia, o celular que ela disse não ter, mas que havia sido encontrado escondido sob a roupa, a descrição física de Ashley, que ela forneceu altura, peso, cor de cabelo que o detetive escutou com atenção antes de apontar que combinava exatamente com a própria Camilla. Em determinado momento, frustrada com as perguntas, ela disse: eu assisti os primeiros 48, sei o que vocês estão fazendo, essa psicologia não vai funcionar comigo. O detetive respondeu com calma que não estava fazendo psicologia, estava listando fatos. Marcel estava morto, havia sangue por todo o apartamento. Camilla havia sido encontrada coberta desse sangue. Havia ligado do celular que disse não ter. Havia fugido da cena. Nada do que ela havia contado se sustentava. Ela pediu um cigarro, pediu para ver Marcel. Chorou, mas, como o detetive e os observadores que assistiram ao material notaram,
O choro não era pelo homem que estava morto, era pela situação em que ela se encontrava. Não havia uma palavra de luto genuíno, nenhum momento em que o peso da perda de Marcel parecesse real para ela. Quando o detetive disse que ela iria para a prisão de qualquer forma, ela perguntou: "Então, para que falar?" Era a pergunta de alguém que entendia o interrogatório como uma transação e que, ao perceber que a transação não a beneficiava, não via razão para continuar. Ela pediu um advogado. O interrogatório foi encerrado por lei. E então Camille Gamet destruiu a sala. O que as câmeras de segurança registraram nos minutos seguintes foi uma pessoa que havia perdido completamente o controle não de emoção pelo homem que havia morrido, mas de raiva pela situação em que se encontrava. Ela tentou arrombar as algemas. Quando isso não funcionou, voltou-se para os móveis. Chutou, empurrou, tentou derrubar o que estava ao alcance. Quando os policiais entraram para contê-la, ela continuou resistindo até ser algemada de forma mais firme e removida da sala. No julgamento, a defesa de Camille apresentou uma versão que o juiz mais tarde descreveria com um desprezo que raramente se ouve de um banco judicial. A versão era a seguinte: ela e Marcel haviam fumado maconha e usado cocaína juntos. Os dois adormeceram. No meio da noite, ela acordou com o barulho de vidro sendo quebrado. Na escuridão, acreditando que havia um intruso, pegou uma luminária de chão e começou a bater. Depois pegou uma faca. Depois percebeu que era Marcel. Entrou em pânico e fugiu. A acusação apresentou a faca ao júri. Era um filé grande do tipo usado para pescar, para limpar peixes de tamanho considerável. Marcel havia sido esfaqueado 12 vezes. O júri deliberou: culpada de assassinato em primeiro grau. Quando o veredito foi lido, Camille Gamet manteve a expressão de alguém que continua discordando, não de alguém que acabou de ser condenada por tirar a vida de outro ser humano. A audiência de sentença aconteceu pouco depois. Diana Banks Joyner, tia de Marcel, tomou a palavra. Ela se dirigiu a Camille com uma compostura que as pessoas presentes descreveram como extraordinária, considerando o que estava sendo dito e para quem estava sendo dito. "Você deixou um buraco enorme nos nossos corações", Diana disse. "Você tirou a vida do único filho da minha irmã. Você removeu uma linha de sangue da nossa família." E então disse algo que ficaria na sala depois que ela terminasse de falar. "Espero que a cada dia você se lembre dos gritos de socorro que ele soltou enquanto você enfiava aquela faca." Camille Gamet estava rindo, não escondendo, não tentando disfarçar, rindo e revirando os olhos enquanto a tia do homem que ela havia matado descrevia como a família havia sido destruída. O promotor falou depois de Diana. Disse que não conseguia acreditar que Camille estava fazendo aquilo enquanto a família da vítima testemunhava. I thank God also that jury made the only right decision. And that is that today we have no choice but to send her where she will also die. E então o juiz John McBain tomou a palavra. O que se seguiu foi, nas palavras de quem estava presente, algo que não se vê em tribunais. Um juiz com décadas de experiência, que havia presidido inúmeros casos criminais, chegando a um limite que normalmente os juízes nunca atravessam publicamente. McBain olhou para Camille e começou a descrever o que ela havia feito não com a linguagem técnica e distante dos documentos jurídicos, mas com a linguagem de um homem que havia olhado para as evidências e chegado a uma conclusão que ele não estava disposto a embalar em neutralidade processual. Disse que ela havia atingido a cabeça de Marcel com tanta força que havia afundado a parte frontal do crânio dele. Disse que ela havia esfaqueado Marcel 12 vezes. E então disse algo que vinha de um lugar pessoal, de uma referência à sua própria vida fora do tribunal. "Eu era o único na sala que sabia que tipo de faca era aquela. Era uma faca de filetar grande, comprida. Eu usava esse tipo de faca para pescar, para filé de pike, de muskie, de salmão." This is one of the worst cold-blooded murders I've seen in a long time. You end up ultimately hit him in the head so hard with a pan that you actually cave in the front of his skull, and then you stabbed him no less than 12 times. E então disse: "Você o abriu como um peixe naquele apartamento. Você foi implacável. Você esfaqueou, e esfaqueou, e esfaqueou, e esfaqueou, e esfaqueou até ele estar morto. Você não achou que ele era um intruso. Talvez um único golpe, tudo bem. Talvez seja defesa.
mas você deu mais 11 para ter certeza de que ele estava bem morto. Camilla Gamet interrompeu. O juiz se virou para ela e disse, com uma frieza que contrastava com a intensidade do que havia acabado de dizer, que ela iria fechar a boca ou ele mandaria alguém buscar fita adesiva. Just talk again, I'll have my court officer put a piece of duct tape in your mouth. You understand it? Try it one more time and see what happens to your mouth. Ela continuou. O juiz esperou. Disse ao tribunal que aguardaria enquanto buscavam a fita. Ela finalmente ficou quieta. E o juiz McBain pronunciou a sentença. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E então acrescentou, de forma que raramente se ouve de um juiz sentenciando. Concordo com a família. Espero que você morra na prisão também. E se Michigan fosse um estado com pena de morte, você estaria indo para a cadeira elétrica. Agree with the family. I hope you die in prison as well. You know, if this was a death penalty state, you'd be getting the chair. A plateia no tribunal aplaudiu. Depois, numa entrevista à imprensa, o juiz McBain não pediu desculpas por nada do que havia dito. Explicou que havia momentos em que os juízes precisavam tomar medidas firmes para que o réu entendesse o peso total da responsabilidade pelas próprias ações e que aquele havia sido um desses momentos. Disse também que aquele havia sido um dos assassinatos mais calculados e cruéis a passar pelo seu tribunal em toda a carreira. Camilla Gamet está cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional numa penitenciária de Michigan. Marcel Hill foi enterrado pela família que o havia criado e amado. Diana Banks Joyner disse que a família havia pedido a Deus força para aprender a perdoar, não porque Camilla merecesse perdão, mas porque o ódio não trazia Marcel de volta e a família precisava continuar vivendo. Há um detalhe nesse caso que não para de reaparecer. Marcel Hill, depois de ser atacado com um martelo, depois de sobreviver a um ferimento que o mandou ao hospital, depois de ouvir todo mundo ao redor dizendo que precisava se afastar, olhou para o gerente de caso, Lauren, e disse que acreditava que Camilla o amava. Era um homem que havia encontrado o que queria: normalidade, companhia, alguém, e que não conseguia abrir mão disso mesmo quando tudo indicava que deveria. O sistema falhou com Marcel antes do último ataque. As denúncias existiam, os hospitais tinham registros, os padrões eram visíveis para quem quisesse olhar, e a cada vez Marcel não pressionou, e o caso não avançou, e Camilla continuou. O juiz McBain disse que aquele havia sido um dos piores assassinatos que havia visto em toda a carreira. O que torna essa afirmação ainda mais pesada é que não foi o único ataque, foi o último de uma série, e Marcel havia sobrevivido a todos os outros. O coração grande demais de Marcel Hill para o mundo onde vivia é o que fica depois de tudo. E a resposta do juiz saindo do protocolo, usando palavras que juízes não usam, concordando com a família que esperava que ela morresse na prisão, é o único momento em que o peso do que havia acontecido com Marcel parece ter sido nomeado de forma proporcional ao que realmente era. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários o que mais ficou com você nessa história. A compostura de Diana, tia de Marcel, enquanto Camilla ria. As palavras do juiz que saíram do protocolo, ou o fato de que Marcel, depois de tudo, ainda acreditava que ela o amava. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê no próximo expediente.